Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História, tá? Finalmente chegamos no momento em que o Brasil se torna independente, né? Essa independência que até hoje eu não consegui enxergar. Depois de tantos anos, né? De 1822 até aqui, 2022, são 200 anos aí de uma suposta independência, mas o povo continua da mesma forma como há 200 anos atrás. Ah, que é isso, professor? Pelo menos a escravidão acabou. Eu não acredito. Eu não consigo entender que a escravidão ela tenha acabado. Ela só mudou de conceito, contexto e parâmetro. Hoje somos escravos assalariados. A alforria se tornou aposentadoria, onde você trabalha a vida inteira na esperança de um dia se aposentar. E quando se aposenta, não tem nem tempo ou vigor para poder desfrutar dessa aposentadoria. Isso é só um comentário, tá? Para os legalistas e os normalistas de plantão, principalmente o pessoal da direita, né? Mas não vamos se estender nesses assuntos, não. Não posso perder aqui o foco e não estender muito a aula, ela não ficar tanto enjoativa e monótona. Mas vamos lá. A independência do Brasil, né? Ei, que maravilha. Então, turma, com a vinda da família real para o Brasil, as tropas francesas assumiram o controle de Portugal. Para mais detalhes sobre isso, nossa playlist, ela tá lá, tem assuntos onde eu trato isso aí com mais detalhes. Então dá uma passadinha lá para revisão. O domínio francês, porém, teve curta duração. Já em setembro de 1808, os franceses foram vencidos por uma coligação luso-britânica e expulsos do território português, né? Um conselho chefiado pelo general inglês William Beresford assumiu o governo de Portugal, situação que causava grande descontentamento entre os portugueses, principalmente nos setores mercantis. Muitos questionavam a insistência de Dom João em permanecer no Brasil e se queixavam dos prejuízos que a abertura dos portos brasileiros, documento assinado em 1808, e que esse documento ele causava prejuízos à economia portuguesa. Então tudo isso era foco de questionamento, era pauta para questionamento. Esse cenário contribuiu para a eclosão da Revolução Liberal. Essa revolução ela aconteceu em 1820 em Portugal, né? Esse movimento ele começou na cidade do Porto e depois se espalhou pelas cidades mais importantes do reino. Os rebeldes exigiram a volta do rei a Lisboa e uma constituição liberal para o país. No comando da situação, os revolucionários convocaram eleições para formar as cortes que são o parlamento português, lideradas por uma maioria de deputados portugueses. As cortes aprovavam uma série de medidas que demonstravam a intenção de recolonizar o Brasil, como a restrição da liberdade administrativa e comercial que o Brasil tinha, né, naquele momento, e o restabelecimento dos monopólios e privilégios portugueses. As pressões das cortes forçaram Dom João VI a voltar para Portugal, mas para garantir a permanência da família no governo brasileiro, ele deixou seu filho, o príncipe Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. A maior parte da elite brasileira, formada principalmente por grandes proprietários de terra, apoiavam a ideia de uma monarquia dual. Essa monarquia dual, ela se caracterizava com um governo português, com Dom João lá em Portugal, e um outro governo brasileiro, com Dom Pedro aqui no Brasil. O mais importante era garantir as liberdades conquistadas a partir de 1808. Manter um monarca português no poder era também uma forma de evitar uma mobilização social pela independência. Havia entre as elites do Brasil um temor muito grande de uma rebelião escrava, como a que aconteceu no Haiti, que ainda era um apelo muito grande para a elite, já que no Brasil desse período a maioria da população era composta por escravos.
e a elite era uma minoria. Então, o Brasil era um barril de pólvora que poderia explodir a qualquer instante. Como alguns focos, né, já haviam acontecido, mas que o poder monárquico sempre estava de prontidão para apagar esses incêndios. As pressões das cortes para colonizar o Brasil, porém, levaram a elite brasileira a admitir a ideia de independência. As cortes, percebendo o objetivo dos brasileiros, exigiram o retorno de Dom Pedro a Portugal, e a decisão do príncipe regente, contudo, foi permanecer no Brasil. A resposta de Dom Pedro às cortes, anunciada no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. Então, essa aliança que estava acontecendo com Dom Pedro e as elites do Brasil dessa época, do meu ponto de vista, é nesse momento que o Brasil começa a dar errado. Começa a dar errado para quem, professor? Começa a dar errado para a população, para o povo. Porque tudo isso que estava acontecendo à revelia do povo. E principalmente à revelia dos revolucionários, né? Que promoveram revoltas antes de tudo isso aqui acontecer. A Conjuração Mineira, por exemplo, a Revolta dos Alfaiates e tantas outras revoltas, em focos menores tal. Então, tudo isso estava à revelia de pessoas que queriam, de fato, um Brasil independente, que era o povo, aquele grupo marginalizado, aquele grupo que vivia ainda do açoite da escravidão, enfim. Então essa aliança Dom Pedro com a elite brasileira é o que vai resultar na Brasília de hoje. Esse é o meu ponto de vista, tá? As relações entre as cortes e o Brasil se deterioravam a cada dia. Numa viagem a São Paulo, Dom Pedro recebeu notícias de que as cortes haviam reduzido o poder do príncipe regente, e na carta o ministro do Conselho do Estado, José Bonifácio, insistia para que Dom Pedro rompesse com Portugal. Assim, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e em outubro foi aclamado imperador. A independência do Brasil resultou de uma aliança política entre o príncipe, né, Dom Pedro, e a aristocracia rural brasileira. As elites se aproximaram de Dom Pedro para evitar a participação popular na luta de independência e garantir assim os seus privilégios. Por isso o Brasil, que nasceu da independência, ele ia ter essas características. Ainda seria um país monárquico e escravista, já que o modo de produção econômica do Brasil ainda ia carregar aí esse fardo da escravidão, já que era o que dava certo para aquele país rural, né, e agrário. Além disso, é importante ressaltar que na época da independência não existia no Brasil um sentimento de nacionalidade. Em cada província, as pessoas se sentiam mais como habitantes daquele lugar do que como brasileiros. Então a tarefa de construir o Estado Nacional foi realizada procurando anular as diferenças culturais entre as províncias, muitas vezes pelo uso da força, como demonstraram as revoltas que marcaram o Brasil imperial. Ainda vai haver muita revolta até a abdicação de Dom Pedro I. Grupos políticos no processo de independência. Quem eram as cabeças pensantes, né, desse processo? Haviam em destaque 3 partidos. O primeiro era o Partido Brasileiro. Quem compunha o Partido Brasileiro? Fazendeiros, altos funcionários, ricos comerciantes. Defendiam a independência e uma monarquia chefiada por Dom Pedro. Então era uma elite que iria ditar as regras e teria um representante para falar por todos. O Partido Português, ricos comerciantes portugueses, né? Aquelas pessoas que ajudaram a construir o Brasil, aquelas pessoas que vieram de Portugal. Eles aprovavam a política das cortes, as cortes de Portugal, e aprovavam também a ideia de recolonizar o Brasil. E os liberais radicais, que eram os membros das camadas médias urbanas.
defendiam a ruptura com Portugal e a instalação de uma república e o fim da escravidão. Então, dentro desses três partidos e dessas três características, é de um destaque gritante o Partido Brasileiro, né? Pela sua própria configuração, pelas suas próprias pautas de interesse, e são eles que vão ditar as regras do jogo. E por fim, esse quadro tão emblemático, né? O Grito do Ipiranga, que as imagens elas dizem muita coisa. Então eu tenho aqui uma imagem aqui que eu tirei da internet e uma imagem aqui ao lado do quadro real, né? Quem tiver oportunidade, esse quadro está lá no Museu Nacional em São Paulo, vale a pena. E vamos fugir aqui um pouquinho. Nós vamos aqui para o Wikipedia para a gente poder fazer essa análise da imagem com mais detalhe. Aqui fica mais visível. Então o que eu quero dizer, o que eu quero utilizar com essa imagem aqui para trabalhar, é que, primeiro, isso aqui é um quadro idealizado, isso aqui não mostra a realidade do evento em si. Esse é um quadro, para começo de conversa, de 1888, tá? Então, já passados aí mais de 50 anos do Grito do Ipiranga. Um trabalho feito em cima de pesquisa e de um momento em que nós historiadores dizemos que foi o momento da construção da nacionalidade brasileira, uma identidade nacional forjada a ferro e fogo, na marra, não a nacionalidade do povo, né? Como povo idealizador. Por N motivos, o povo não tem esclarecimento, o povo não tem senso crítico, o povo vive de oba-oba, para o povo tudo tá bom, basta que o governo ceda benefícios. Então é por conta dessas coisas que a elite manda e desmanda e o povo sempre se mantém como massa de manobra. E de forma muito sutil, o próprio autor, né, desse quadro, ele deixa alguns sinais da dissonância, né? Primeiro, tem vários livros mostrando, né, o contexto de toda essa cena aqui e como ela aconteceu. Primeiro, o imperador, o Dom Pedro, né, que ainda não era imperador, ele estava vindo de viagem da Baixada Santista. Então, primeiro ponto de crítica: cavalo não é meio de transporte para viagens muito longas. Então, esses cavalos aqui a gente poderia muito bem tirá-los da cena. Essas viagens longas eram feitas em cima de burros, de jumentos, né? Então, esses cavalos aqui a gente pode ignorar. Segundo ponto, eles estão trajando vestimentas de festa, vestimentas de gala, né? Como se diz. É impensável que eles estivessem numa longa viagem de retorno a São Paulo vestido dessa forma. É impensável, é inviável, tá? Terceiro ponto, os dragões da independência. Eles não poderiam estar nessa cena aqui. Eles nem sabiam, na verdade. Eu nem sei dizer ao certo se essa comitiva, os dragões da independência, eles existiam. Eu acredito, vale a pena eu pesquisar para me certificar disso. Eu acredito que os dragões da independência é um grupo formado pós-independência, tá? E tem um ponto aqui também, que é o meu quadrinho que ele tomou, que é observe aqui o rio, a margem do rio Ipiranga, mostrando aqui o cenário. Só que do ponto em que a comitiva entrega o comunicado a Dom Pedro até o rio ainda era uma longa distância. Então isso aqui é um marco de estética, né, que o pintor utilizou só para destacar o lugar. Mas o que eu quero chamar a atenção é esses dois pontos aqui, ó, a cabana aqui em cima e esse mulato aqui trazendo uma junta de bois. A cabana, provavelmente uma cabana de pau a pique, mostrando o contexto social rural, né, do Brasil. E na imagem central você só vê os membros da elite, os formadores de opinião e a força armada proclamando a independência. E cadê o povo aqui? O povo, talvez representado pela cabana de pau a pique, o povo representado pelo mulato trazendo uma junta de boi,
E a sutileza do autor, a sutileza do pintor. Olha a expressão dos dois representantes do povo, atônitos, bestializados, talvez se perguntando: que bagunça é essa aqui que está acontecendo, rapaz? Então, são sutilezas que passa despercebido. Uma pintura muito bonita, isso é inegável, mas que está muito longe do que foi o Grito do Ipiranga, do que ela representou para o povo e o que ela representou para a elite, tá? Coisas da história, gente. É por isso que eu amo ser historiador. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Fiquem todos bem e até uma próxima.